Direito notarial e registral, teoria geral. Vamos falar agora sobre o regime constitucional dessa atividade. E ele se encontra disposto nas disposições gerais da Constituição Federal no artigo 236. E dessa mesma localização na CF, nós podemos concluir de que essa atividade não está contida nos poderes da República. Portanto, não somente a sua delegação, mas também a atividade é sui generis. O titular dessa atividade é o Estado, que por meio do Judiciário, na figura do presidente do Tribunal Estadual, faz uma delegação privada a um particular, denominado delegatário. E o texto constitucional fala: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, e ainda os seus parágrafos informam que a lei regulará as atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Ainda que lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. E ainda que o ingresso na atividade notarial e de registros depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem a abertura de concurso de provimento ou remoção por mais de 6 meses. Portanto, a Constituição Federal fala em serviços notariais ou registrais, que é diferente de serviços públicos, porque os serviços públicos, eles entregam serviços, portanto, eles dependem de materialidade. No entanto, os serviços notariais e registrais, eles entregam valores, portanto, eles são imateriais em regra. Dessa forma, a natureza jurídica do serviço notarial também é sui generis, enquanto a natureza jurídica do serviço público ela é pública. E o motivo dela ser sui generis é o fato de existir um profissional de direito instituído em uma função pública. A função pública tem um caráter público através do seu exercício, sendo, portanto, limitada, então ele não tem total liberdade no exercício de sua função. Já com relação ao profissional de direito, que tem caráter privado em relação à administração, não limitando a remuneração e a idade desse, salvo no caso de interventor quanto à remuneração. E isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Essa característica constituída de um profissional de direito que contém uma função pública é também chamada de qualidade bifronte do notário ou tabelião. É preciso ainda lembrar que os serviços eles são organizados, técnicos e administrativos. Os serviços administrativos são divididos entre os tabelionatos de notas, que respeitam o princípio da juridicidade e o princípio da autonomia, e também subdividido entre os tabelionatos de protesto e os oficiais de registros, que respeitam os princípios da legalidade. Por força disso que acabamos de falar, as serventias não têm personalidade jurídica ou personalidade judiciária. E em relação à personalidade jurídica ou judiciária, você pode assistir às aulas de Direito Civil, que estarão disponibilizadas nesse link aqui em cima, quando forem liberadas. E de forma en passant, a personalidade jurídica diz respeito à serventia ser empresarial e a personalidade judiciária diz respeito à capacidade processual de alguns entes de poder participar do processo. E aqui podemos citar como exemplo o espólio, que não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Relembrando que as serventias não possuem nenhuma dessas duas características. E isso pode ser verificado nesses dois julgados do STJ. Em relação à personalidade judiciária, temos esse recurso especial 1177.372 de 2011, em que ele fala que os cartórios e serventias não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, pois são desprovidas de personalidade jurídica e judiciária, representando apenas o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral. Ilegitimidade passiva
do atual titular do serviço notarial ou registral pelo pagamento dos débitos atrasados do antigo titular. E em relação à personalidade jurídica, nós temos esse agravo regimental no recurso especial 1526-266 de 2015, que diz que a jurisprudência dessa Corte tem entendimento no sentido de que os tabelionatos são desprovidos de personalidade jurídica, pois são instituições administrativas, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual não se caracterizam como empresa ou entidade, sendo pessoal a responsabilidade do oficial de registros públicos por seus atos ou omissões precedentes. Lembrando que caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nos links e ser direcionado para esses julgados para você poder lê-los de forma mais detalhada. Portanto, a serventia não pode ser demandada ou demandar. Diante dessas duas informações que foram aventadas, que é a qualidade bifronte do delegatário e o fato da serventia não poder ser demandada ou demandar, surge a responsabilidade pessoal do delegatário pelos seus atos.